Nós estamos estudando sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a primeira marca, que é a pregação expositiva. E até aqui nós já temos feito o que nós chamamos de uma base, para que a gente possa entrar nessas marcas, que foi a nossa introdução, né? A gente dividiu a nossa introdução em 4 partes. A primeira parte, a gente viu a definição de igreja. O que é a igreja? E a gente ali levantou os elementos que fazem uma igreja verdadeira. Depois, a gente teve um momento de meditação sobre as causas que levam uma igreja a um quadro doentio. A gente descobriu essas causas também, a gente colocou essas causas aqui e estudamos sobre essas causas. Além disso, a gente teve um terceiro momento de meditação que foi sobre alguns modelos de igreja que não devem ser seguidas. A gente colocou pelo menos aqui 3 modelos de igrejas que são igrejas não exemplares. Foi a igreja liberal, a igreja sensível aos interessados e a igreja tradicional. E a gente viu as razões porque nós não devemos seguir esses 3 modelos de igreja. E, finalmente, a gente apresentou uma visão geral sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Então, hoje, nós iremos considerar a primeira delas, e é a mais fundamental, que é a pregação expositiva, certo? Essa é a primeira marca de uma igreja saudável. Tem a ver com o que a igreja está pregando. É sobre o que a igreja prega a respeito da palavra de Deus, o trabalho de pregação da palavra de Deus. Esse assunto, ele está dividido em 2 partes. A primeira parte é sobre a própria pregação expositiva, o que ela é, qual a natureza dessa pregação e como se faz esse tipo de pregação. E a segunda parte desse assunto, sobre a primeira marca, é sobre os papéis da palavra de Deus na igreja. E tem pelo menos 3 papéis, 2 em relação à própria palavra e 1 em relação ao pregador da palavra. Então, no segundo momento, que será nas próximas aulas, nós iremos ver sobre os papéis da palavra de Deus na igreja. O primeiro papel da palavra de Deus é um papel central. É o papel da palavra de Deus em dar vida. O segundo papel é o papel da palavra de Deus em santificar. São 2 papéis centrais. E o terceiro papel tem a ver com aquele que prega essa mensagem. Qual é o papel do pregador da palavra de Deus? Para hoje, nós iremos nos concentrar só na primeira parte, a pregação expositiva, o que ela é, qual é a sua natureza. Antes de tudo, eu queria fazer um teste aqui imaginativo. Vamos supor que a gente quisesse determinar uma igreja boa. Quais são as perguntas que você faria se você fosse frequentar uma igreja e se você tivesse tendo aquela vontade de congregar em determinada igreja? Eu coloquei aqui todas as perguntas em 4 blocos de perguntas, ou 3 blocos de perguntas. O primeiro bloco de perguntas, que comumente as pessoas fazem para saber se uma igreja é boa ou não, é a respeito da estrutura física da igreja. O segundo bloco tem a ver com as relações das pessoas dentro da igreja. E o terceiro bloco de perguntas tem a ver com os critérios litúrgicos da igreja. Qual é a programação dessa igreja? Então vamos começar com o primeiro bloco de perguntas que as pessoas normalmente fazem para descobrir se uma igreja é boa. Sobre os critérios físicos, elas perguntam normalmente sobre 3 coisas: as instalações da igreja, o conforto da igreja e a estética da igreja. Então as pessoas fazem perguntas do tipo assim, o templo daquela igreja é atraente? A localização da igreja é boa? Será que tem lugar para estacionar o carro, a moto, a bicicleta? Será que a igreja ocupa um lugar central na comunidade? Será que as portas daquela igreja são boas? São perguntas de natureza física. Perguntas que envolvem o conforto da igreja, para saber se aquela igreja é uma igreja boa, que eu vá e eu me sinta bem. As cadeiras daquela igreja são confortáveis? Ou ainda são aqueles bancos duros de madeira, que eu vou sentar e vou me cansar? A iluminação daquela igreja é uma boa iluminação? O som é de qualidade? Será que eu vou me sentir à vontade nessa igreja? As pessoas normalmente fazem essas perguntas para descobrir se uma igreja é boa. E na questão estética da igreja, como é que eu percebo as coisas que poderão me agradar naquela igreja? O púlpito da igreja é bonito? O altar daquela igreja, será que é bem decorado? A placa da igreja e a fachada são modernas? Será que tudo isso vai me agradar? Perguntas em relação à estrutura física. Porque, meus irmãos, você não quer ir para um lugar onde as coisas estão todas destioradas, confusas e bagunçadas, né? Normalmente as pessoas fazem esse tipo de pergunta. O outro bloco de perguntas tem a ver agora com os relacionamentos dentro da igreja. As pessoas querem saber, então, como é que as pessoas daquela igreja, a membresia, se relaciona. Como é a comunicação interpessoal entre as pessoas. 2 aspectos aqui.
sobre o acolhimento das pessoas daquela igreja e sobre o perfil daquelas pessoas. Sobre o acolhimento. O que você acha das pessoas daquela igreja? Será que eu vou me dar com elas? Será que são pessoas acolhedoras, receptivas? Será que são pessoas agradáveis? Será que vai ter alguém naquela igreja com quem eu tenha algum atrito? Alguma desavença, alguma diferença? Será que vai ter alguém naquela igreja que vai me impedir de me sentir confortável naquela igreja? Nós estamos investigando para ver se eu vou àquela igreja, para ver se aquela é uma igreja boa. Estamos perguntando sobre o pessoal daquela igreja. Ali tem gente boa? Será que eu vou me dar com aquele povo? Outra pergunta em relação ao perfil das pessoas. São pessoas de idade certa? Será que são pessoas da minha idade? Ou será que naquela igreja, se for um jovem perguntando, será que naquela igreja só tem pessoa de idade mais avançada? E se for uma pessoa de idade mais avançada perguntando, será que aquela igreja só tem criança, só tem jovem? Será que eu vou me dar bem ali? Será que eu vou me identificar com o pessoal ali? Será que são pessoas da mesma raça da minha? Da mesma classe social? Será que são pessoas como eu, que estão ali congregando naquela igreja? Tenho que fazer essas perguntas, porque senão eu vou chegar lá, vou me sentir indiferente, excluído, talvez possa até sair daquela igreja. Então a gente já viu 2 blocos de perguntas aqui, que normalmente as pessoas fazem para descobrir se uma igreja é pelo menos boa, relativamente boa. Primeiro grupo de perguntas, eu quero saber a respeito da estrutura física daquela igreja. Segundo bloco, as pessoas daquela igreja são pessoas com as quais eu vou me relacionar ou não? São pessoas que têm a ver comigo? Em último lugar, sobre os critérios litúrgicos da igreja. Critérios litúrgicos têm a ver com a programação. Talvez eu não goste da programação daquela igreja, né? Então eu pergunto o seguinte, os atos de culto daquela igreja, será que vão me agradar? A igreja começa com a adoração, com a oração, depois vai para a leitura da palavra, depois tem um momento financeiro, um momento ofertório. Será que isso vai me agradar? Será que o dirigente daquela igreja é gente boa, né? Será que as orações daquela igreja são envolventes ou será que são aquelas orações enfadonhas? Aquelas orações compridas, grandes, né, cansativas. A música daquela igreja atende ao meu gosto pessoal? Será que o pregador daquela igreja falou comigo antes de começar o culto? Será que ele me enxergou, né, naquela igreja? Será que ele me percebeu? Será que ele falou comigo depois do culto, depois da pregação? Ou será que o pastor nem ligou para mim, né? Outra coisa, será que a pregação daquela igreja vai me agradar? Será que a pregação vai me deixar feliz? Ou será que vai me deixar para baixo? Será que vai me ensinar a vencer na vida? Será que vai me ensinar a eu ser mais próspero na vida? Vocês estão percebendo, irmãos, que são perguntas de natureza comum e secular. Perguntas que normalmente nós fazemos a respeito de qualquer coisa para onde a gente queira visitar. Mas além dessas, irmãos, tem uma pergunta fundamental e muito importante que a gente deve fazer. Será que nós devemos realmente perguntar sobre esses assuntos? Ou será que tem algo mais profundo que eu deva perguntar para me certificar de que aquela igreja que eu estou pretendendo ir é uma igreja boa? Há uma pergunta fundamental. E a pergunta é a seguinte: qual é a razão por que eu estou vindo a essa igreja? Por que eu decidi vir à Igreja Batista em Alto do Ferrão? Por que eu não escolhi outra, né? Por que eu estou aqui? Será que é por causa do conforto, do planejamento financeiro que nós temos? Será que é porque a nossa igreja tem banheiros adequados, banheiros limpos? Será que é porque tem boa localização? Ou será porque o nosso louvor é melhor do que o louvor das outras igrejas? Ou será que é porque nós somos uma igreja sensível às pessoas que estão do lado de fora da igreja? Será que nós decidimos vir a essa congregação por causa dessas coisas? Ou será que a razão é outra? O estudo nos indica, irmãos, fazer uma pergunta fundamental. Uma igreja boa é a que prega expositivamente a palavra de Deus, porque esse é o meio principal pelo qual Deus governa a sua igreja. Então nós fizemos esse apanhado todo de perguntas aqui para a gente construir uma argumentação. E fazermos aqui uma diferença, um contraste entre as perguntas comuns sobre a estrutura física, sobre a membresia da igreja, sobre a liturgia daquela igreja, fazer uma diferença disso da pergunta fundamental. Aquela igreja é uma igreja comprometida com a pregação expositiva da palavra de Deus? Se essa igreja, meus irmãos, que você está pretendendo ir, ou que você já congrega, é uma igreja comprometida com essa marca, a pregação histórica da palavra de Deus, então é seguro você ir para aquela igreja e você congregar naquela igreja. Mas se você vai a uma igreja que se preocupa mais com os aspectos físicos,
que se preocupa mais com os relacionamentos interpessoais, ou com a liturgia, com qualquer outra coisa, e não com a pregação expositiva da palavra de Deus, provavelmente essa igreja esteja caindo ou já caiu em um quadro de adoecimento. Então, a primeira coisa que nós devemos perguntar é se essa igreja ela está comprometida com a pregação da palavra de Deus. E qual é uma igreja boa? O que é que faz uma igreja boa além disso? São 9 características aqui. A pregação expositiva, essa igreja tem que ter essa marca. Essa igreja tem que ser marcada pela teologia bíblica, ou seja, a pregação que eu desenvolvo que aquela igreja desenvolve, não pode ser uma pregação confusa, que mostre a Bíblia de maneira desorganizada. Tem que ser uma pregação coerente. Assim como a Bíblia é organizada, a pregação que essa igreja desenvolve tem que ser uma pregação organizada, coerente e lógica, a teologia bíblica. Terceira marca, uma igreja boa, ela tem que ter um conhecimento adequado do Evangelho. Ela tem que conhecer o Evangelho, ter certeza de que conhece o Evangelho e pregar o Evangelho. Quarta coisa, para considerarmos uma igreja boa, essa igreja ela tem que ter um entendimento bíblico do que é conversão. Além disso, essa igreja tem que ter um conhecimento bíblico de evangelização. Essa igreja tem que ser marcada pelo conhecimento da membresia da sua igreja. Nessa igreja tem que ter a disciplina bíblica, ou seja, tem que ter o combate ao pecado, o combate aos erros. Não pode ser uma igreja que se alinha com o mundo. Oitava característica, tem que ser uma igreja comprometida com o discipulado bíblico e com o crescimento. E a última marca, tem que ser uma igreja comprometida com a liderança bíblica dos discípulos. Essa igreja tem que educar os discípulos, instruir os discípulos na palavra de Deus e debaixo da doutrina dos apóstolos. Então essas, irmãos, são as 9 marcas. A gente vai se concentrar agora apenas na primeira. Os irmãos lembram qual é? A primeira marca de uma igreja saudável? A pregação expositiva, a marca fundamental. Nós vamos meditar um pouquinho sobre o que é essa pregação expositiva. Irmãos, sobre isso, em primeiro lugar, numa igreja boa, os pastores, eles devem se dedicar a esse tipo de pregação. Se tem uma coisa, irmãos, que o líder de uma congregação ou pastor de uma igreja deve se dedicar, nesse sentido, é com a pregação expositiva. Outra coisa, uma igreja quando ela é saudável, ela deve exigir isso dos seus pastores. Que os seus pastores preguem a Bíblia expositivamente. E qual a razão? Porque sem isso, tudo que será desenvolvido naquela igreja pode ser distorcido. Porque se você desenvolve um evangelismo em uma igreja que ela não prega a palavra de Deus de maneira expositiva, aquele evangelismo pode ser distorcido. Porque se eu não entendo o que é a palavra de Deus, como é que eu vou entender o que a palavra de Deus ensina sobre evangelização? Então eu posso evangelizar qualquer coisa. Todos os departamentos da igreja vão ser distorcidos, porque naquela igreja não se é ensinada a palavra de Deus como ela tem que ser ensinada. E se isso não acontece, irmãos, todas as outras coisas da igreja, elas são deficientes. Então, o que é essa coisa chamada de pregação expositiva? O que é essa coisa tão importante chamada pregação expositiva? Eu vou primeiro aqui para uma definição na raiz da palavra e depois eu vou passar para a definição mais conceitual. Vamos descobrir agora, irmãos, o que é pregação e o que é expositiva. O que é a pregação? Nós temos essa palavra nas Escrituras Sagradas? Nós temos sim. Irmãos, a pregação ela vem de uma palavra grega chamada querigma, que significa proclamação. A palavra que os apóstolos usavam para fazer a divulgação, o anúncio do evangelho. A chamada proclamação do evangelho. Nós podemos encontrar essa palavra em Mateus capítulo 3, versículo 1. Vamos ler essa referência? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia. Amém? Amém. A palavra pregar aí é essa palavra querigma. João apareceu pregando no deserto, ou seja, anunciando, fazendo a proclamação. Ele tinha uma mensagem e quando ele fazia a proclamação, ele estava proclamando o conteúdo dessa mensagem. Então, pregação é a proclamação, o anúncio de alguma coisa, certo? Agora nós vamos para expositiva. Vamos ver o que significa isso. E se esse termo tem raiz na palavra de Deus. Vamos ler Lucas 24, versículo 27. E começando por Moisés e todos os outros profetas,
explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O verbo aí está traduzido como explicou-lhes, certo? O irmão Adriano pode ler na sua, irmão Adriano? Na sua, eu acho que a tradução da Almeida Revista Atualizada vai ter o verbo mais aproximado do que eu estou pretendendo aqui. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Perceberam aí a palavra? Expunha-lhes. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo fazia a exposição do que estava nos Salmos, na lei de Moisés e nos profetas. O Senhor Jesus Cristo está fazendo uma coisa que hoje nós entendemos ser a marca mais fundamental de uma igreja boa, uma igreja saudável. Daí, irmãos, nós podemos concluir que a pergunta fundamental é essa mesmo. Será que aquela igreja que eu estou pretendendo ir é uma igreja comprometida com a exposição da palavra de Deus? Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo trabalhou sobre isso. Ele expunha-lhes, né, o significado. A pregação expositiva encontra raízes bíblicas, né? A gente já viu que pregação vem da palavra grega querigma. João pregava no deserto, proclamava algo. E quando ele fazia essa proclamação, era a proclamação do conteúdo do que ele tinha para dizer. Ele falava sobre isso. A palavra tem a ver com gritar, anunciar, dizer para as outras pessoas, proclamar. E expositiva, nesse sentido, a gente viu que Jesus fez, depois de ressuscitado, com os discípulos no caminho de Emaús. Na tradução do Filipe, tem explicar. Na tradução do irmão Adriano, faz referência ao verbo expor. Jesus expunha-lhes, né, as Escrituras. As Escrituras que falavam a respeito dele. Nesse sentido, e basicamente, o que é então pregação expositiva? É proclamar o sentido real e principal do texto bíblico. Qualquer outra coisa que um pregador faça que não proclame o sentido real e o principal sentido da palavra de Deus, ele então, irmãos, ele está fazendo qualquer outra coisa no púlpito. Ele pode pegar a Bíblia para dar uma palestra, para fazer qualquer coisa, e até coisas positivas, mas ele não vai estar desempenhando o papel primordial pelo qual ele foi escolhido para ocupar o púlpito de determinada igreja. Ele não estará pregando a Bíblia de forma apostólica, por assim dizer. Ele não estará fazendo uso da pregação expositiva, em outras palavras. Ele não estará como João, proclamando, e como Jesus, expondo o sentido real e principal do texto. Temos que tomar o exemplo desses dois homens de Deus, um servo, João, e o nosso próprio Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos nos deter no conceito geral de pregação expositiva. E primeiro eu queria aqui, como se fosse limpar o caminho, dizer o que pregação expositiva não é. Duas coisas sobre o que pregação expositiva não é. Ela não é, irmãos, a pregação tópica, e ela não é um comentário sobre determinada passagem. E antes de entrar nisso, eu queria dizer aqui, apresentar aos irmãos uma razão interessante do porquê nós estamos estudando isso. Irmãos, é muito importante nós estudarmos sobre essa marca aqui, sobre uma igreja que prega a palavra expositivamente. João fez isso, o Senhor Jesus fez isso. Se nós fizermos isso, estamos seguindo os seus passos. E se isso estiver acontecendo em uma igreja, você pode estar seguro de que aquela igreja que você senta no banco dela, aquela igreja é uma igreja saudável, uma igreja boa. Ela estará seguindo ou está seguindo os passos dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus Cristo. Além disso, irmãos, nós estaremos seguros sobre o fato de que nós estamos numa igreja que não está nos enganando com palestras, com ilusões, com outras coisas, mas ela está fazendo um trabalho que o próprio Senhor Jesus Cristo fez, anunciar, proclamar o que está escrito na própria palavra de Deus, que é o sustentáculo da igreja de Deus. É a base de toda a igreja. A igreja está fundada sobre os fundamentos dos profetas e dos apóstolos, que é a Escritura Sagrada. Nós não temos mais eles aqui para nos falar de viva voz. O que nós temos é o que eles escreveram, a palavra de Deus. E se nós pegarmos essa palavra e formos fazer qualquer coisa com ela, palestra ou alguma coisa, nós não estaremos cumprindo o nosso papel de expositores da palavra de Deus. O que a pregação expositiva não é, e depois a gente vai saber o que ela realmente é. A gente analisou o conceito que se chama etimológico, na raiz da palavra, certo? De pregação e de expositiva. Agora, a gente vai ver qual é o conceito dessa expressão completa, pregação expositiva. O que ela não é. A pregação expositiva, irmãos, não é a pregação tópica. Ela pode ser até parecida, para quem não conhece as duas coisas, mas é diferente para quem conhece. O que é a pregação tópica? Nesse tipo de pregação, irmãos, olha aqui os passos do pastor, ou do líder, do pregador. Ele escolhe um assunto
e prega sobre esse assunto. O assunto pode ser alegria, pode ser prosperidade, pode ser algum assunto ligado a planejamento financeiro, a conquistas, a vitórias, pode ser oração, pode ser justiça, qualquer assunto. O ponto importante é que o pregador escolhe, ele toma esse assunto. Depois que ele escolhe o assunto para pregar, então ele vai reunir os textos bíblicos, e depois que ele reúne os textos bíblicos, ele une isso a histórias, ilustrações, e tem alguns pregadores que usam até piadas para fundamentar a sua ideia e trazer um pouco de humor na hora da pregação. Então, o primeiro passo desse tipo de pregação tópica ou pregação temática, o pregador, ele escolhe um tema. O tema pode ser do seu interesse ou motivado por alguma necessidade na congregação. É a congregação que dita o assunto. Ou então o próprio pregador dita esse assunto, escolhe um tema para pregar. Depois disso, ele vai à Bíblia só para fundamentar o que ele já tem na cabeça dele. Então, todo esse material, os versículos bíblicos que ele junta para fundamentar a sua ideia, as histórias, as ilustrações, ele reúne tudo isso em torno daquela ideia que ele escolheu na cabeça dele. Seja oração, seja alegria, seja felicidade e tudo mais. Ou qualquer outro tema que ele escolha. O ponto importante a ser destacado: o pregador escolhe o assunto. E todos os versículos bíblicos, passagens bíblicas, textos bíblicos que ele junta, giram em torno dessa ideia dele. Na pregação expositiva é o oposto. Tudo que nós podemos fazer gira em torno da passagem que escolhemos. Aqui é diferente. As passagens bíblicas, as histórias e ilustrações giram em torno do tema que o pastor escolheu, que o pregador escolheu. Nesse sentido, esse tipo de pregação não é elaborada em torno de uma passagem. A passagem é que está servindo a ideia. Na pregação expositiva, todas as outras coisas é que devem servir a palavra. A palavra ocupa o lugar de Senhor. E nós servimos a palavra. No tipo de pregação tópica e temática, todos os versículos bíblicos giram em torno da ideia. E por fim, esse tipo de pregação, então, é toda elaborada em torno da ideia que o pregador escolheu inicialmente. Agora, uma coisa aqui que pode confundir. Esse sermão tópico, essa pregação tópica, temática, em que o pregador escolhe um tema para pregar, ela pode ser confundida com o que eu estou falando aqui sobre pregação expositiva. Você pode pegar um tema de um sermão, alegria, vamos supor, e eu posso usar uma passagem bíblica para fundamentar esse assunto. Ou eu posso pegar um tema sobre felicidade, alegria, oração, e usar vários versículos bíblicos que dizem respeito à oração para tentar fundamentar a minha ideia. Mas ainda assim, vai ser uma pregação tópica, diferente da expositiva. E por quê? Característica fundamental. O pregador sabe o que ele vai pregar. Essa é a característica distintiva, fundamental da pregação tópica. O pregador, ele sabe o que vai pregar, porque ele cria o assunto e ele já vai à Bíblia, no momento de estudo, já sabendo o que ele vai pregar. De modo que todos os versículos que ele vai juntar, que falam sobre aquele assunto, só servirá para confirmar a ideia que ele já levantou na cabeça dele. O centro, então, não é o texto escolhido, como na pregação expositiva, mas é a ideia do pregador. Então, nesse tipo de pregação tópica, o centro sobre o qual todas as coisas giram é a ideia que o pastor, é o tema que o pregador levantou para pregar. Na pregação expositiva, o centro tem que ser o texto bíblico. A mensagem principal tem que sair daquela passagem que você escolheu. Na pregação tópica, isso não acontece. O centro é o tema, e tudo mais está ali para fundamentar o tema. Qual é o problema disso? De considerar a nossa ideia central e não o texto bíblico. Qual é o resultado? O resultado, irmãos, textualmente, é que o pregador e a congregação ouvem na Bíblia somente o que pensavam quando chegaram até aquele texto. Não há nada novo. O pregador, ele pensou num tema, em algum tema, e foi na Bíblia para fundamentar isso, mas ele só confirmou aquilo que ele já sabia. Não existe nada novo a ser acrescentado. Portanto, não estão sendo constantemente desafiados pelas Escrituras. E aqui um exemplo básico para a gente poder entender. Para a gente poder clarear o nosso entendimento aqui. Eu creio que a gente já está entendendo muita coisa aqui já. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Se o pregador amanhã pregasse só o que você já pensa, será que Deus conseguiria confrontar o seu coração? É uma pergunta importante. Se o pregador só prega aquilo que você já está pensando, que você já tem como verdade, como é que Deus vai corrigir os teus erros? Vai corrigir aqueles pensamentos que eu tenho que não estão alinhados com a palavra de Deus, mas eu acho que estão?
Então não há desafios, não há correção, não há confronto, porque só se prega aquilo que nós já pensamos, aquilo que nós já colocamos como tema. Nós só estamos indo às Escrituras não para sermos corrigidos por elas, mas para confirmarmos a nossa ideia. Então, isso é muito importante, irmãos. Nós não podemos confundir todo o nosso trabalho de pregação com esse tipo de coisa. Um trabalho de confirmação das nossas ideias, daquilo que nós já pensamos. Eu acredito que uma igreja saudável, ela não vai por aí. São outros os objetivos, muito diferentes. Então eu disse que a pregação expositiva não é em primeiro lugar, ela não é essa pregação tópica, certo? Em que o pastor, ele levanta um tema e prega sobre ele. Em segundo lugar, a pregação expositiva não é um comentário sobre determinada passagem das Escrituras. Um exemplo básico. Nós estamos aqui no culto e qualquer um irmão ou irmã pede a oportunidade, e isso é positivo de acontecer, vem aqui no momento de culto, faz uma leitura e sempre dá aquela reflexão no final, né? É importante aqui o ponto. Se aquela reflexão, se ela não tiver um alvo certo, e se o alvo da reflexão não for apresentar o sentido principal daquela passagem que foi lida, isso também não é pregação expositiva. A pregação expositiva, ela tem um alvo. E qual é o alvo da pregação expositiva? Descobrir qual é a mensagem que flui do texto e fazer dessa mensagem o principal ensino da pregação, do sermão ou da reflexão. Então, uma coisa aqui que a pregação expositiva faz com os pregadores, ela instiga o pregador a estudar, para que ele possa descobrir qual é a mensagem principal do texto. Não é pegar o texto minutos antes de vir ao culto para pregar e na hora achar que vai desenvolver uma coisa maravilhosa. Não é assim que acontece. Os objetivos, os princípios para pregar, biblicamente, são outros. Bem diferentes. Tem um trabalho árduo, duro, difícil por trás de uma grande pregação. Ou de uma pregação simples, mas que seja bíblica e expositiva. Então, em primeiro lugar, a pregação expositiva não é tópica e não é um comentário que nós fazemos sem um objetivo concreto, sem o objetivo concreto de colocarmos e apresentarmos para a congregação o tema principal daquela passagem que nós lemos. Não é uma coisa nem outra. E então, o que é pregação expositiva? Vou dar o conceito, depois a gente vai especificar. Pregação expositiva é aquela pregação que tem como alvo primordial do sermão aquela verdade bíblica salientada em uma passagem específica da Bíblia. Agora eu vou explicar. O que é a pregação expositiva em termos gerais? E aqui, irmãos, nós não temos pretensão de esgotar esse assunto. Eu fiz apenas uma colheita das ideias gerais para apresentar para a gente ter uma noção do que é que a gente quer fazer a partir desses tempos em nossa congregação. É esse tipo de coisa que nós queremos fazer, pregar a palavra de Deus. E o que é pregar expositivamente? É aquele tipo de mensagem em que o alvo principal do sermão do pregador seja a mensagem, o ensino central daquela passagem, daquele versículo, daquele capítulo que ele escolheu para ler. Em primeiro lugar, o pregador ele tem um texto. Ele não vai falar sobre uma coisa que ele escreveu na casa dele, ele tem um texto. Esse texto está na palavra de Deus. O seu sermão tem uma mensagem central e principal. Qual é ela? É a mensagem principal do texto bíblico. Não é uma coisa que ele cria, não é uma coisa que ele inventa. Nesse sentido, irmãos, nenhum pregador ele é original. Ele só prega a mensagem dos outros. Porque a mensagem que ele está pregando, seja ela qual for, não é dele. É a mensagem do texto bíblico. Aqui é que faz sentido as duas palavras iniciais. A palavra querigma e a palavra grega diermeneusen, que significa expor. E querigma significa pregar, proclamar. Não é uma coisa sua. Você está apenas proclamando alguma mensagem que já está feita, já está terminada e concluída. Você é apenas um representante, um mensageiro. Em termos antigos, é o arauto, aquela pessoa através de quem a mensagem flui. Mas a mensagem não é de origem sua, é de origem bíblica, de origem divina. Você apenas transmite. Então, repetindo, para fins de ênfase, pregação expositiva. Desse tipo de pregação, o sermão tem um ensino central. E esse ensino central deve ser o ensino central da passagem escolhida para o que o pregador usa para ler, para fundamentar. Nem é para fundamentar o seu sermão. Ele traz o texto bíblico e ele extrai o significado central e faz desse significado o ensino principal do seu sermão. Nesse sentido, irmãos, nesse tipo de pregação, olhem aqui a diferença. O pregador, ele abre a palavra de Deus e expõe para o povo de Deus. O trabalho dele é só esse. Não é criar novidades,
sair por aí inventando algumas modas. Ah, eu vou trazer um tema de uma pregação aqui que ninguém nunca ouviu. Isso pode ser até importante, mas o ponto central é que o pregador ele tem uma tarefa simples. Ele vai expor o texto bíblico. É só isso que ele vai fazer. Nesse tipo de pregação, a mensagem, a pregação expositiva, nesse tipo de igreja, melhor dizendo, a pregação expositiva é pregar estando a serviço do texto. Aqui há uma relação, irmãos, entre senhor e escravo. A palavra de Deus, ela tem que ocupar o lugar de senhor. E nesse sentido, é a palavra de Deus que vai ditar os assuntos que devem ser pregados. Vejam a diferença. Não é a congregação que dita os assuntos. Não é o pastor que levanta o assunto, o pregador que levanta o assunto. Mas a palavra de Deus, ocupando o lugar de senhor, é ela que vai ditar os assuntos para o pregador. É ela que vai dizer quais assuntos o pregador deve pregar naquela igreja. Nesse tipo de igreja, irmãos, a pregação ali feita pressupõe a crença na autoridade das Escrituras. Então, esse aqui é um pressuposto básico. Se eu prego a palavra de Deus expositivamente, se eu não estou adicionando meus discursos, nada meu, eu estou apenas sendo um canal para a palavra de Deus ser transmitida, eu tenho que acreditar na autoridade e na suficiência disso que eu estou transmitindo. O que pode acontecer atualmente pode ser algo diferente disso. Por que se pode haver algum tipo de pregação onde o pregador ele faz apenas o seu próprio discurso? Ele traz ali um discurso, lança a igreja, achando que o seu discurso vai transformar corações. Por que isso acontece? De acordo com o nosso estudo, e eu particularmente penso que isso seja verdade, é porque o pregador ele não tem confiança que a palavra que ele só transmite é suficiente para transformar corações. Ele acha necessário adicionar algo a mais. O seu discurso, às vezes de natureza moral, de natureza ética, falando sobre bons costumes, sobre verdades universais. Ele acha necessário adicionar o seu discurso ali. Por que há essa adição? Porque há uma descrença na suficiência da Escritura. O pregador, irmãos, que ele crê que a palavra de Deus é suficiente, ela própria, para dar conta de suprir todas as necessidades da igreja, ele não vai adicionar o seu discurso. Porque só a pregação da palavra de Deus já resolve. Ela é suficiente para suprir as necessidades da igreja e do povo de Deus. Aí alguém pode perguntar, mas se na pregação expositiva você pega um livro da Bíblia e você vai apresentar esse livro capítulo por capítulo, versículo por versículo, parágrafo por parágrafo, oração por oração, período por período, frase por frase, você pode passar 1 mês, 2, num livro só. E as necessidades da igreja, que são as mais variadas possíveis, será que todas elas vão ser supridas? Na pregação expositiva, há a crença que a palavra de Deus é suficiente e toda passagem das Escrituras trazida para o púlpito é suficiente para suprir todas as necessidades que a igreja venha passar. Sejam necessidades físicas, de natureza moral ou de natureza espiritual. A simples exposição da palavra de Deus é suficiente para cobrir todos os assuntos, todas as necessidades que uma igreja, uma congregação, que o povo de Deus venha passar. Um ponto muito importante, irmãos. O pregador, nesse sentido, ele não está sendo servo da congregação, ele não está sendo servo de suas ideias particulares, mas ele está sendo servo da palavra. Em que sentido ele não está sendo servo da congregação? No sentido de que suas pregações não são ditadas pelos acontecimentos da congregação. Isso comumente acontece. Vejam um exemplo. O pregador, ele sabe que um irmão está falando de outro na rua. Então alguém conta isso a ele. Aí está perto do domingo, do dia da pregação. Aí ele fica pensando em casa, aí ele diz assim, o tema da minha mensagem vai ser sobre maledicência. Ninguém pode falar mal dos seus irmãos. Certo? Então o pregador está sendo servo dos acontecimentos cotidianos, quando ele era para ser servo da palavra. Outro exemplo aqui. Houve um descaso na congregação em que aconteceu ali um adultério. Então o pregador em casa, ele diz, já sei qual é o tema do meu sermão. Vai ser sobre adultério. Eu só preciso encontrar o texto.
para fundamentar a minha pregação, mas o tema eu já tenho. Vai ser contra o sexto mandamento. Vai ser em relação ao sexto mandamento, não contra ele. Isso acontece, meus irmãos. Passam-se anos e anos, e aquela igreja não consegue concluir um livro sequer da Escritura Sagrada em termos de pregação completa naquele livro. Passam-se anos e o que acontece ali são repetições de temas. Adultério, maledicência, traições, infidelidades. Temas que são trazidos à igreja a partir dos acontecimentos que surgem na comunidade. Nesse tipo de pregação nós excluímos isso. Quem dita o assunto é a palavra de Deus. Não é o pastor que pensa no assunto e prega sobre ele. Porque nós acreditamos que a simples pregação e exposição da palavra de Deus, ela é suficiente para dar conta de todos esses assuntos e de instruir os discípulos debaixo da doutrina apostólica. Nesse sentido, irmãos, o pregador, então, ele se submete à palavra de Deus. Ainda que ele seja tentado a pregar sobre o descaso que aconteceu essa semana na igreja, ainda que ele seja tentado a pregar sobre isso, como ele se submete à palavra de Deus, ele diz assim: eu posso até abordar esse assunto na pregação de hoje, mas eu não vou fazer dele o tema principal da minha pregação. Fazer isso é deixar de ser servo da palavra de Deus para ser servo dos acontecimentos do dia a dia. O papel do pregador é, fundamentalmente, apresentar às pessoas a mensagem central da Escritura. Outra coisa, como o pregador se submete à palavra de Deus, o que acontece? Ele pode até ter uma mensagem aqui formulada na cabeça dele, um tema, mas quando ele começa a estudar a Escritura Sagrada para pregar, se ele se submete à palavra de Deus, a Escritura Sagrada molda a mente dele de tal maneira e a tal ponto que ou a sua ideia pode ser desconstruída, a sua ideia pessoal, ou então ela será moldada. Porque ele tem que se submeter ao que a palavra de Deus está dizendo ali. Os pregadores não devem só ir pregar. O comissionamento que o nosso Senhor nos deu não é só apenas isso. Apenas ir pregar, não. É o que então? Ir e pregar a palavra. Esse é o ministério fundamental do pregador da palavra de Deus. Agora uma distinção aqui importante, irmãos. A pregação expositiva, ela faz a diferença entre duas coisas parecidas. Vamos ter em mente uma passagem da Escritura, né? E aí, na passagem da Escritura, qualquer passagem da Escritura, tem dois tipos de assuntos. O assunto principal e os assuntos importantes. Nós temos que fazer a diferença entre eles dois. Os assuntos importantes e o assunto principal. O pregador, no sentido de pregar a palavra expositivamente, ele não pode trocar isso. Ele não pode tomar os assuntos importantes daquela passagem e fazer deles o assunto principal. Isso acontece muito. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se você ler o capítulo 14 de Lucas, e tem vários outros exemplos disso, por exemplo, o acontecimento sobre a figueira que Jesus amaldiçoa, quando ele está indo de Betânia, do Monte das Oliveiras, para o Templo de Jerusalém. Entre um e outro lugar, há uma figueira. Quando o Senhor Jesus vai passando, ele sente fome. O que ele faz? Ele vai até ela, a fim de se alimentar. Só que quando ele chega lá, a figueira não tem nada além de folhas. Ela não tem frutos. Então o Senhor Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira. Certo? O que ele quis fazer com isso? Qual a mensagem ele quis transmitir? A mensagem está relacionada com o contexto em que aquilo aconteceu. O que ele estava indo fazer? Para onde ele estava indo? Ele estava indo para o templo. Quem ele iria confrontar no templo? Os religiosos. Qual era o papel dos religiosos? Papel de sacerdotes, serem intermediários entre Deus e os homens. O templo tinha que ser casa de oração e não casa de comércio. Bem, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai ao templo no sentido de confrontar esse povo. Vocês estão fazendo da casa de meu pai, que é casa de oração, outra coisa, casa de comércio. Aí no caminho ele faz uma antecipação disso, do juízo que ele vai fazer com as autoridades. Ele amaldiçoa a figueira porque ela só tem folhas. Os líderes religiosos era o que eles tinham. Eles tinham folhas, eles não tinham frutos. No outro dia, o Senhor Jesus vai, amaldiçoa a figueira, vai para o templo, passa o dia inteiro ali, de tardezinha ele volta e vai dormir em Betânia. Quando ele vem no outro dia, que ele passa a semana indo e voltando para o templo, a semana da paixão, a última semana de sua vida, eles vão novamente no outro dia para o templo e os discípulos começam a ver aquela figueira, ela está totalmente transformada. A figueira, ela murchou desde as raízes.
Quais são os assuntos importantes? A figueira, ela tem folhas, mas ela não tem frutos. A figueira murchou desde as raízes. São assuntos importantes. Mas qual é o assunto principal? É que Jesus está dizendo assim: nós vamos encontrar os governantes do tempo. E eles não são nada além de figueiras floridas. Eles não têm frutos. Eles só têm folhas. Eles têm aparência, mas eles não têm frutos. Eles transformaram a casa de meu pai em casa de comércio. Eis o juízo que vai acontecer com eles. Essa casa ficará deserta, murchará até as raízes, o templo será derrubado, não ficará aqui pedra sobre pedra, porque, entre outros motivos, eles não conseguiram cumprir o seu papel. Se você sai desse assunto principal e vai pregar sobre os assuntos importantes, irmãos, como não murchar? Como essas folhas dessa figueira são verdes? E os frutos dessa figueira? Você está pregando só sobre os assuntos que estão ao redor. Você não encarou o assunto da passagem, o que ela realmente queria dizer. Outro exemplo é Lucas capítulo 14. O Senhor Jesus Cristo conta 2 parábolas para confrontar os discípulos, os seguidores que estão na multidão lhe seguindo, mas que tomaram uma decisão precipitada. E ele percebe isso. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Ele está caminhando para Jerusalém, na última semana da sua vida. Ele sabe que chegando lá ele vai ser crucificado, morto e sepultado. Mas no início da semana da Páscoa, ele vai, a multidão está acompanhando ele, daquela euforia, aquela alegria, o rei chegou, o Messias está às portas, o Messias chegou, estamos seguindo ele. Naquela multidão, meus irmãos, há discípulos de toda qualidade, os apóstolos, discípulos verdadeiros, mas há pessoas ali também que estão ali apenas porque tomaram uma decisão precipitada. Eles estão na multidão, mas não entenderam o evangelho, eles não entenderam a missão de Jesus, mas eles estão ali, na batida da multidão. O Senhor Jesus percebe isso, então ele volta para a multidão, no versículo 25, e ele diz assim, o meu discípulo, se ele não tomar a sua cruz, se ele não renunciar a tudo que ele tem, e se ele não tomar a sua cruz, ele não pode entrar no meu reino, não pode ser o meu seguidor. O que ele quis dizer com isso? Ele vai explicar dando 2 exemplos. Então ele conta a primeira parábola, a parábola que tem a ver com o contexto da guerra. 2 exércitos. Ele diz que um general, ele tem que, antes de lutar, fazer a contabilidade do seu exército, para saber se ele tem soldados à altura de combater com o outro exército. Senão, o que ele deve fazer? Ele deve levantar a bandeira de paz e deve ir àquele outro general e dizer que ele não quer lutar, porque ele tem um exército inferior. Ele não vai perder aquela batalha. É melhor ele fazer termos de paz. Então ele vai com a bandeira branca, porque aquele general ele não é tolo. Mas se aquele general é um general tolo, ele vai com o exército inferior e o que ele faz é perder a batalha. E todo mundo chama ele de tolo. A outra parábola é a respeito daquele homem que vai construir uma casa. Então, o cara está interessado em construir uma casa, ele vai, limpa o terreno, lança os alicerces, mas o Senhor Jesus Cristo diz, irmãos, que ele não parou para fazer a contabilidade das rendas que ele tinha. E o que aconteceu foi que ele lançou os alicerces, a casa ficou pela metade, ele não conseguiu terminar. Será o que ele estava querendo contar com dizer com essas 2 parábolas? Será que ele estava querendo falar de guerra e de construção de casas? Não, irmãos. Ele está querendo trazer uma mensagem ali para aquela pessoa que toma uma decisão por ele precipitadamente. E ele está dizendo o seguinte: em relação ao meu reino, a ser meu seguidor, primeiro você tem que parar um pouco e fazer a conta do quanto vai lhe custar me seguir. Vai custar a renúncia da sua vida. Vai custar você tomar uma cruz e morrer para esse mundo. Porque se você não parar para fazer a conta disso, você será como aquele general tolo, que foi lutar tendo um exército inferior, e aquele cara que construiu uma casa não tendo dinheiro para terminar. As pessoas passam e nos 2 casos vão chamar tanto o general como o construtor de tolos. Esse homem é um tolo. Começou a casa e não conseguiu terminar. Esse general é um tolo. Foi lutar com alguém mais poderoso do que ele. Começam a mangar dessa pessoa. Assim Jesus está dizendo: se vocês tomarem uma decisão precipitada por mim, vocês vão entrar no meio dos meus seguidores, sem considerar os custos que vocês têm que deixar, a vida de vocês que vocês têm que deixar, e quando vocês estiverem dentro do reino, vocês vão se deparar com as perdas de vocês, a vida de vocês, e vocês vão ser expostos a perigos até de morte. E se vocês não tiverem feito o custo desse preço, o que vocês vão fazer é sair sem terminar a obra de vocês. E as pessoas vão chamar vocês de tolos.
Olha, aquele homem entrou na igreja dos crentes e saiu rapidamente. Isso é um grande tolo. Por que ele saiu rapidamente? Porque ele não entendeu nada. Ele tomou uma decisão precipitada, levado por motivações ou algumas outras coisas. Mas ele rapidamente saiu. Porque ele não esteve ali, entre os discípulos de Jesus, pelo real motivo. As duas parábolas dizem a mesma mensagem. Para seguir Jesus, você tem que quebrar todos os seus laços com o mundo. Se você não chegar ao ponto de tomar essa decisão para seguir Jesus, você pode até se meter nesse propósito, mas você vai sair. E vai sair rapidamente, porque você não considerou o que você ia perder. A pessoa que considera o que vai perder, quando ela está no reino de Deus, ela pode até perder tudo. Mas como ela já está consciente disso, ela vai em frente e vai até o final. Então, irmãos, eu trouxe esses 3 exemplos da figueira, essas 2 parábolas, para mostrar a diferença dos assuntos importantes e do assunto principal. Vejam, irmãos, se eu tomasse esse tempo inteiro de vocês aqui, que já está passando de 1 hora, e eu fosse falar coisas que na verdade não iam interessar. Aqui é uma coisa importante. Os assuntos que eu estou falando aqui, eles podem até serem cansativos e enfadonhos. Mas uma coisa eu não tenho medo. Eles são importantes. Eles são essenciais. São essenciais. Seria diferente de eu vir aqui e tomar a palavra de Deus e falar sobre as folhas da figueira, a figueira murcha, e não trazer a mensagem que aquilo quer transmitir. Falar sobre guerra, sobre a preparação de um general para a guerra, sobre como uma pessoa que quer casar tem que fazer para construir uma casa até o final. Não, não é isso que o Senhor Jesus quis transmitir. Ele quis transmitir outras ideias. Eu tenho que captar esse ponto e trazer para as pessoas. Isso requer, meus irmãos, esforço, preparação. Não é do dia para a noite que a pessoa consegue isso, pegando uma passagem bíblica 1 hora antes do sermão. Isso não é assim que funciona. Tem que ter um trabalho muito duro por trás. A gente vai agora caminhar para a conclusão. Por que a pregação expositiva é fundamental? E aqui eu vou fazer um comparativo entre 2 igrejas. A igreja que tem a pregação expositiva e a igreja que não tem. O que acontece com uma igreja que ela não tem a pregação expositiva? Nessas igrejas, irmãos, tudo que acontece nela, a sua programação, a sua liturgia, os seus departamentos, eles não fluem da palavra de Deus. Porque a mensagem central da palavra de Deus ali não é pregada, não é exposta. Ali tem todo tipo de mensagens, palestras motivacionais, palestras ensinando as pessoas a serem felizes, a vencerem na vida, a lutar até contra os seus desafios. Pode ter até uma mensagem parecida com o evangelho, por exemplo, siga os passos de Jesus e você vai se dar bem na vida. Esse tipo de mensagem pode ser parecida, mas não apresenta o evangelho. Está apresentando, na verdade, um tipo de autossalvação. O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Quando, na verdade, o evangelho são os atos que Deus já realizou e concluiu na pessoa de Cristo. A vida que eu tenho que levar em transformação em relação a isso é a consequência e não a causa do evangelho. Certo? Então, eu posso pregar todos esses tipos de mensagens motivacionais, que apresentam até verdades e bons costumes. Mas, irmãos, se eu não pregar a palavra de Deus expositivamente, tudo que acontece naquela igreja não flui da palavra de Deus. Vai fluir do que está sendo ensinado, das palestras. Você pode observar. Na televisão, ou você pode fazer essa experiência aí na vida mesmo. Se você costuma assistir mensagens onde as palestras são no sentido motivacional, você tende a ser uma pessoa até mais motivada. E tudo quanto você faz, até às vezes a sua aparência, vai refletir aquela pessoa que está pregando. Você vai começar a imitá-la, os seus costumes vão ser nesse sentido, porque tudo que você vai desempenhar fluirá daquele tipo de coisa que você está ouvindo. Uma igreja sem pregação expositiva, tudo que ela desempenha vai fluir daquilo que ela está sendo ensinada. Se for palestras motivacionais, vai ser nesse sentido. Se for palestras em termos de conhecimentos morais a respeito de bons costumes, o que eu não devo fazer na vida, o meu desempenho vai ser em relação a isso. Eu não posso fazer nada se eu não tiver aprendido a fazer. Tudo que eu venho a desempenhar, irmãos, de alguma maneira entrou na minha cabeça, entrou pelos meus sentidos. Eu não posso fazer nada estando neutro. Uma igreja sem pregação expositiva, irmãos, ela está fadada a esse tipo de coisa. Agora, uma igreja com pregação expositiva, a igreja ouve de Deus coisas que não esperava ouvir. Você vai à igreja com seus pensamentos próprios, aquilo que você acha que é certo. O pregador também tem os seus pensamentos, mas ao ouvir a pregação expositiva, você é moldado por isso. Você começa a ouvir Deus. Coisas que você nem pensava em ouvir,
Deus fala para você através da exposição que flui da palavra de Deus. Verdades que há um dia, há um ano, há um mês atrás, você nem imaginava ouvir. É isso que acontece em igrejas que pregam a Bíblia expositivamente. Segunda coisa, em uma igreja que não prega a Bíblia expositivamente, a igreja se molda à mente do pastor e não à mente de Deus. Isso aqui é muito claro. Se eu prego a partir dos meus pensamentos, a igreja vai aprender isso. Na verdade, irmãos, a igreja vai se tornar... a igreja vai ficar bem parecida comigo. Vai tender a me imitar. O evangelismo vai ser parecido com o meu, vai ser a partir das minhas ideias. As ações dos irmãos vão ser parecidas com as minhas, porque eu estou pregando a partir dos meus princípios e não a partir dos princípios da palavra de Deus. É isso que acontece em uma igreja que não tem a pregação expositiva como marca. Ela vai marcar os seus fiéis por aquilo que o pastor é, pelos princípios que o pregador tem. Os membros vão refletir isso no seu dia a dia. Mas uma igreja, irmãos, que tem a pregação expositiva como seu princípio, como sua marca, os seus membros tendem a imitar os princípios da palavra de Deus, porque são pregados ali. Terceira e última coisa, em uma igreja que não tem pregação expositiva, o crescimento espiritual é limitado ao que o pregador já sabe. Ora, meus irmãos, se tudo que você ouve em uma pregação são os temas que o próprio pregador cria, você não pode aprender nada além disso. O último grau em conhecimento que você pode ir é o último grau que o pregador foi. Você só pode crescer até a altura que ele está. Porque tudo que ele irá pregar são coisas que ele aprendeu. E o conhecimento do pastor, do pregador, é limitado. Nesse tipo de igreja, os seus fiéis, os membros, só crescem à medida do pastor, à medida do entendimento dele. Toda a igreja, a membresia, é limitada ao conhecimento que o pregador tem. Ele só prega o que ele já sabe, o que ele já conhece, o que ele tem vontade, os temas que lhe interessam. Você pode prestar atenção. Esse exemplo aqui vale a pena o tempo. A diferença da pregação expositiva que eu estou pregando e defendendo aqui para a pregação tópica. Você passa 15, 20 anos numa igreja e quando você vai fazer uma leitura completa da Bíblia durante o ano, você passa por 1001 temas que você nunca viu nos temas de pregação. Exemplos. Alguém já ouviu uma pregação aqui tendo como tema a ira de Deus? Eu não me lembro. Bem, irmãos, hoje nós vamos aprender sobre a ira de Deus, as suas causas e as suas consequências. Eu nunca vi. Alguém já ouviu alguma pregação aqui sobre predestinação? Os irmãos sabem o que é isso? Você pode até ter o seu conceito a partir da sua visão contemporânea. Eu quero saber o conceito bíblico. Eu nunca ouvi. Uma pregação que tenha por tema predestinação, eleição, está na Bíblia. Por que isso não acontece? Porque eu, como pregador, escolho os temas que vão ser pregados. Vocês estão limitados ao que eu dou a vocês. Pregação expositiva, isso não acontece não. Por quê? Porque o pregador prega livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ele está pregando hoje, nós estamos desenvolvendo uma série de exposições sobre a carta aos Filipenses. Se eu for escolher meus temas e usar a pregação tópica, sabe o que eu vou fazer? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou pular a introdução, não vou deixar vocês terem o conhecimento dos aspectos contextuais da época, eu acho isso desnecessário. Eu vou pular a saudação inicial, aquilo não tem importância para mim. O que vai trazer de aplicação para a igreja? Paulo saudando os irmãos que estão na igreja de Filipos. Eu vou pular isso. Na pregação expositiva isso não acontece. Se é entendido que até naquela saudação há princípios essenciais para suprir as necessidades da igreja. A saudação de Paulo é uma saudação inspirada, que pode suprir dificuldades de alguém ali. Eu tenho que passar por aquele assunto. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, só no capítulo 1 tem 3 vezes a doutrina da predestinação. Se eu for pregar topicamente, eu pulo isso. Eu vou falar sobre isso? Não, eu vou pular. Pregação expositiva você tem que falar. Por quê? O pregador se submete ao texto. Ele tem que pular. Ele tem que pregar. Vai pular por quê? Tem que pregar. Nós temos que pregar toda a palavra de Deus. O João 3,16, o versículo 36, fala da ira de Deus. Que aqueles que não recebem o Senhor Jesus Cristo continuam debaixo da ira de Deus. O que é estar debaixo da ira de Deus? Eu vou pular esse versículo. Só vou falar de João 3,16. Falar da ira de Deus é muito duro. Não vou pular isso aqui. O pregador ele tem essa dinâmica de ficar pulando o texto. O resultado. Você passa uma vida inteira numa igreja que você não consegue ter uma compreensão geral dela. Por quê?
Eu que estou responsável por lhe alimentar, estou escolhendo os assuntos, eu estou pulando os assuntos. São só aqueles assuntos que me interessam. Então você começa a ter uma visão de Deus aleijada, defeituosa. Deus é um Deus que não tem ira, que só tem amor. É um Deus que só tem uma perna, que só tem um braço. Então isso, meus irmãos, esse tipo de coisa é sanada com a pregação expositiva. Então, meus irmãos, na igreja, com pregação expositiva, nós recebemos alimento sólido. A palavra de Deus. Não apenas confirmações do que nós já sabemos, do que nós já temos em mente. Nós aprendemos coisas novas, além disso. Nossos pensamentos são mudados, são transformados. Nós somos colocados em contato direto com a palavra de Deus. E agora eu vou concluir com uma conclusão textual do autor. Ele diz assim: se estamos comprometidos em pregar expositivamente, eu espero que os irmãos tenham entendido o que é pregar expositivamente, se estamos comprometidos com isso, então nós ouviremos de Deus aquelas coisas que nós não planejávamos ouvir quando começamos a estudar a Bíblia. A Bíblia nos confronta. Tem temas ali que que nos leva à correção. Tem coisas ali que confrontam a nossa maneira de pensar. Então, quando nós pegamos a Bíblia e refletimos sobre a sua mensagem central, nossos pensamentos são mudados. Nós ouvimos coisas de Deus que nós não esperávamos ouvir. Às vezes, irmãos, nesse tipo de mensagem, Deus nos surpreende. Como? Repetidas vezes, ele faz uma pergunta aqui. Repetidas vezes, você não percebe que ao começar a revelar a verdade de seu coração e a verdade de sua palavra, Deus o desafia e lhe diz coisas que você nem imaginava ouvir há um ano atrás. Porque você está pregando a Bíblia texto a texto. E você está extraindo dali a mensagem principal. Você não está se embaraçando com assuntos que até são importantes, mas com assuntos essenciais que mudam e transformam corações. Coisas que normalmente você não pensava em ouvir de Deus. Normalmente, irmãos, nós não pensamos em ouvir de Deus a confrontação dele em relação a nós. Geralmente nós pensamos em ouvir de Deus aquilo que vai ao encontro do que pensamos, e não em relação àquilo que vai de encontro ao que pensamos, né? Outra coisa aqui, irmãos. Uma implicação. Portanto, encarregar alguém da supervisão espiritual de uma igreja, alguém que não mostra na prática um compromisso em ouvir e ensinar a palavra de Deus, significa dificultar o crescimento da igreja, permitindo, em essência, que ela cresça somente ao nível do pastor. A igreja, assim, se conformará lentamente à mente do pastor e não à mente de Deus. E o que desejamos, o que anelamos como cristãos, são as palavras de Deus. Nós queremos ouvir e saber em nossa alma o que Deus tem dito. Essa que é a grande verdade, irmãos. Espero que vocês tenham entendido a noção geral de tudo isso. Algumas aplicações aqui, são só 3 aplicações rápidas. Nós temos que fazer um autoexame. Sobre o que nós vamos pensar em perguntar quando nós queremos visitar uma igreja pensando em congregar nela. Nós iremos perguntar o que sobre essa igreja? Sobre os seus aspectos físicos? Será que aquela igreja tem um bom templo? Será que é seguro ficar lá? Será que vai me proteger dos perigos externos? Será que os bancos são bons? Será que as pessoas daquela igreja são pessoas que eu vou me dar bem com elas? Pessoas que vão se identificar comigo? Será que a programação daquela igreja vai me agradar? Não, irmãos. Nós temos que perguntar se aquela igreja, além de tudo isso, que não são coisas sem importância, nós temos que nos perguntar se, além de tudo isso, aquela igreja é uma igreja comprometida com o que aprendemos aqui ser uma pregação expositiva. Se ela tem essa marca, é seguro você estar nela. E esse estudo é importante. Por quê? E digo isso vai para a internet. Há muitas denominações, inclusive em nossa comunidade. Se nós formos nos perguntar sobre os critérios físicos, vai ter uma outra igreja que nós vamos escolher. Mas a pergunta central que tem que se fazer é: qual é a igreja nessa comunidade que tem o valor, que leva em consideração a pregação expositiva? Você pode pesquisar. A partir daí, você encontra um critério bíblico e seguro para congregar nessa igreja. Você vê como a aplicação é prática. Reflete na escolha da gente por uma igreja que a gente decide congregar. Você decide congregar numa igreja, irmãos, você vai participar daquele povo, você vai ser beneficiado com as coisas que acontecem ali, você vai contribuir para o crescimento daquela igreja, você vai ter uma vida ali dentro. Então essa escolha tem que ser certa, tem que ser segura. Baseada em princípios e em perguntas seguras. Então nós temos que fazer esse autoexame. Ao escolher e avaliar nossa igreja, quais critérios usamos? Critérios comuns e seculares ou critérios bíblicos? Temos que chegar a esse ponto.
outra coisa aqui, em relação a uma prioridade que nós devemos ter. Nós estamos colocando em nossa congregação a pregação fiel das Escrituras como elemento central. E última aplicação é uma bênção. Receba com humildade verdades que você não busca ouvir, mas que Deus coloca diante de você. O nosso propósito em vir à igreja, irmãos, eu sei que nós temos propósitos particulares. São muitos, são vários. Não há nada errado com eles se eles estão alinhados com a palavra de Deus. Mas nós temos que ir à igreja sempre com uma expectativa. Ouvir o que Deus coloca diante de nós. E o que Ele coloca diante de nós não pode estar fora daquilo que o pregador fala. E só estará dentro, aquilo que Deus fala, só estará dentro da mensagem do pregador se ele pega a Bíblia e expõe diante dos nossos olhos. Então, irmãos, eu queria fechar com isso aqui, concluir com essas 3 aplicações. Chamarmos ao autoexame, a direcionar as nossas prioridades e a receber de Deus aquilo que Ele realmente quer falar conosco.